Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Eu digo que é um privilégio porque eu já amo esta casa. Já há algum tempo que Deus tem nos dado essa conexão. E eu tenho tido o privilégio de não somente ministrar na vida de vocês, a vida de alguns talvez que estão aqui, mas sempre que venho também sou profundamente ministrado. Pode sentar, fique à vontade. Eu sinto o amor de vocês, eu sinto o amor de Deus em vocês, e sempre que eu me encontro em uma determinada conexão com essa igreja, eu percebo que de fato vocês têm sido conhecidos pelo amor. Eu disse isso da última vez da conferência, eu disse, olha, a Church in Connection hoje de fato, ela tem sido uma igreja conhecida pelo amor, ela faz jus ao tema do congresso. Eu quero que você, não precisa abrir a sua Bíblia, não precisa abrir o aplicativo, eu quero apenas que você olhe para mim e me empreste esses 30 minutos da sua atenção. Como eu disse, eu não quero que você saia daqui nessa noite com menos do que tudo aquilo que está disponível para você. Eu não quero que você saia daqui nessa noite com menos do que o cumprimento de toda a promessa que está dispensada sobre você. Mas para isso eu preciso da tua atenção, eu preciso do teu raciocínio, eu também preciso das tuas emoções, porque nós somos seres emocionais. E a emoção ela nos ajuda a gravar uma mensagem com impacto no coração. Então uma pessoa que apenas olha para Deus e diz assim, entendi. E uma pessoa que de fato se quebranta na presença dele é diferente, porque um coração quebrantado Deus não resiste. Ele não rejeita um coração que se quebranta diante da presença dele. Eu sou Pedro Pôncio, isso não faz muita importância, mas a minha esposa está aqui, ela faz muita importância. Jéssica Ponce, essa loira gata que Deus me deu já há 6 meses de casados. Enfim, somos muito gratos em estar aqui. Romanos capítulo 8 e o verso 19 diz o seguinte: a criatura aguarda com expectativa, diga comigo, expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. A criação, olha só, aguarda com expectativa, diga mais uma vez bem forte, expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu tenho acompanhado a série pela internet, e quando foi me feito o convite para estar aqui, na série Kryptonita, eu pensei, Deus, o que será que já não ministraram lá, né? Com certeza, pastor Daniel Toledo e toda a equipe aí tem ministrado coisas extraordinárias sobre a vida de vocês. Mas eu fui dar uma pesquisada, porque eu queria compartilhar algo com você, que talvez você já até saiba, eu não sei. Mas quando nós vemos na história do cinema, na história cinematográfica, a respeito dos heróis, você já se perguntou de onde vem a inspiração? Você já se questionou de onde vem a inspiração para criarem homens como Superman, homens como Batman, homens como o Homem-Aranha? E até mesmo se você for olhar nas mitologias e você vai olhar nas histórias de ficção científica, você vai encontrar, por exemplo, as figuras de um dragão. E você já se perguntou de onde é que vem a figura do dragão? Se você ler o livro de Jó, talvez você vai compreender. Porque ela fala de um animal que o carvão que nele está faz acender as brasas e da sua boca saem chamas de fogo. Um animal criado por Deus com as características de um dragão. Então não é que na Bíblia tem dragão, é que o dragão foi tirado de lá. Então de onde é que surge a ideia de super-heróis? De onde é que surge a ideia? A ideia do Superman, a criação, a composição desse super-herói, dessa história, ela se deu ali na faixa, no ano de 1930, onde estava acontecendo ali um período de guerra mundial. E eu não sei se você sabe, mas foram 2 judeus que criaram o personagem Superman. O nome desses caras é Joel Shuster e Jerry Siegel. Eram 2 judeus e, segundo o relato, esses caras queriam trazer uma figura de super-herói que pudessem dar esperança
as pessoas que estavam em meio a tanta turbulência, estavam em meio a tantos conflitos sociais e emocionais. E então eles criam esse personagem, e olha só que interessante, eles se inspiram nos relatos bíblicos para criar Superman. Eles se inspiram na força de Sansão, eles se inspiram na justiça de Moisés, eles olham os autores da Bíblia Sagrada, eles olham na verdade os personagens da Bíblia Sagrada, na expectativa de encontrar uma junção de poderes que pudesse criar uma figura a qual as pessoas pudessem olhar e elas pudessem ter esperança. Você que conhece bem a história vai saber que Superman é a história de um filho que é enviado pelo Pai dos céus para salvar a humanidade. Se você olhar a história de Superman, você vai ver que esse cara, ele é criado por pais humanos, mas ele não tem origem humana, ele tem origem no céu. Se você olhar toda a dramaturgia, você vai perceber que no seu peito tem cravado um emblema de um triângulo, e o triângulo na teologia é a representatividade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Perceba que essas características, e olha que interessante, em 1992, o filme relata a história de quando ele morre, mas ela também relata a história de quando ele ressuscita para salvar a humanidade. Olha que interessante, no filme Returns, o slogan de lançamento do filme dizia, é sobre o que acontece quando o Messias retorna. Você já parou para prestar atenção que o Superman, as pessoas humilhavam ele, as pessoas esbofeteavam sua cara, mas ele nunca usou o seu poder para afetar as pessoas, nunca usou o seu poder para machucar as pessoas, ele usava o seu poder para salvar as pessoas. É claro que, se nós olharmos a figura de Jesus, ela é muito mais ampla, muito mais poderosa, muito mais ilimitada diante da figura do Superman. Mas eu quero dizer para você que a ficção nada mais é do que o espelho da realidade. Preste atenção, a ficção é o espelho da realidade. Sabe por que você é muito mais importante e tem algo muito mais poderoso dentro de você do que dentro de Superman? Porque Superman ainda é ficção e você é real. Você está aqui nessa noite. Você é filho de um Deus todo-poderoso que tem algo extraordinário liberado sobre você. Você está aqui, Superman não. Então nós lemos um texto que fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. O tema que eu quero dar para esse sermão é o seguinte: bata-se no seu peito, diga assim, ó, eu sou o Apocalipse. Não bata mais forte, bate para doer. Fala assim, eu sou o Apocalipse. Toda vez que é mencionado na ficção o relato do Apocalipse, sempre está ligado ao mal, sempre está ligado à destruição, certo? Todo mundo concorda? Tanto que você não vê um herói com o nome de Apocalipse, mas você vê vários vilões com o nome de Apocalipse. Porque Apocalipse fala de destruição, Apocalipse fala de final, Apocalipse fala de um caos instaurado. E quando nós olhamos em uma visão bíblica, e a gente fala assim, olha, o pastor hoje vai pregar sobre Apocalipse, a galera, vixi, o pastor está pesado hoje, o pastor está com o chicote na mão e a zorrague na outra, ele vai vir para arrebentar a gente. Porque quando a gente imagina a figura do Apocalipse, nós começamos a falar sobre o tema, a gente já imagina uma besta subindo do mar, com 7 cabeças, cada cabeça 7 chifres, cada chifre 7 diademas, e a gente começa a olhar aquelas simbologias do Apocalipse e começa a ficar um pouco abismado. Alguns mais sensíveis já vão até arrepiando e falam, sangue de Jesus tem poder, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Sabe, mas olha que interessante, a palavra Apocalipse, ela significa, diga comigo, revelação. Olha que interessante, no texto que nós lemos, o texto de Romanos capítulo 8 e verso 19, diz que a criação, ou seja, todas as coisas criadas, desde os animais, desde a fauna, até a flora, até os homens, até as criaturas que ainda não são nova criatura. Todas essas pessoas aguardam uma coisa, diga comigo, a manifestação dos filhos de Deus.
Eles têm uma expectativa, diz o texto. E olha que interessante, toda expectativa sugere uma pergunta. Quantos aqui têm vontade de casar? Quantos aqui têm expectativa nesse dia? Meninas, qual que é a pergunta? Quem vai ser o varão valoroso? Será que ele vai vir montado numa Hornet branca? Não é cavalo branco mais não, agora vem numa Hornet. Será que ele vai ser um homem de Deus? Eu acho que as meninas só pensam nisso, né? Vai ser um cabra poderoso em obras e em palavras como Jesus? Será que vai ser um profeta para essa geração? Será que vai ser um músico? Será que vai ser um cara que limpe o banheiro da igreja, mas que seja um cara útil no reino de Deus? Amém, meninas? Quem será? E vem aquela bela reflexão filosófica para as meninas: com quem será? Com quem será? Com quem será que a fulana vai casar? Mas olha que interessante, quando você tem uma expectativa, começam a vir as perguntas: quem vai ser o noivo? Qual que vai ser o tom do vestido? Qual vai ser o tamanho do vestido? Qual vai ser o estilo do vestido? Qual vai ser o tamanho do bolo? E aí é infinita as possibilidades das perguntas das mulheres. Mas toda expectativa sugere uma pergunta. Quando nós começamos a divulgar na rede social a data deste culto, quantos aqui tiveram expectativas? Quantos tiveram expectativas no culto Change? E qual foi a pergunta que surgiu no seu coração? Primeiro, quem que é esse cara? Segundo, quem é que será que vai fazer o louvor? Será que eu vou ter um encontro profundo com Deus nesse culto? Porque toda expectativa sugere diga pergunta. Sabe o que a Bíblia diz? Que o mundo tem uma pergunta, porque ele tem expectativa. E eu vim aqui nessa noite para dizer que você é a resposta de Deus para a sua geração. Deus está querendo levantar uma geração que pare de fazer pergunta e comece a ser resposta na sua casa. Que pare de começar a fazer pergunta e comece a ser resposta na sua faculdade. Que pare de começar a questionar Deus e comece a se tornar a resposta que o mundo precisa. A resposta está dentro de você. O mundo pergunta por quem? Por Deus. Você é a resposta. O mundo pergunta por cura, por salvação, você é a resposta. O mundo pergunta por libertação, você é a resposta de Deus para essa geração. Existe algo liberado dentro de você, e nessa noite você vai sair daqui explodindo de alegria, por saber que existe algo poderoso liberado sobre a tua vida nessa noite. Você precisa entender isso urgente. E quando nós falamos em Apocalipse, Apocalipse é revelação. Olha só, o livro de Apocalipse, ele começa com a frase o seguinte. As primeiras frases do livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Então eles pegaram a primeira palavra do texto, no grego, ou seja, Apocalipse, e colocaram como o nome do livro, como o título do livro. Então Apocalipse é revelação. Eu quero que você entenda, eu vou falar, repetir para que você entenda. Apocalipse é revelação. E revelação fala de uma glória, ou seja, algo que estava oculto nas trevas e que de repente ele vem para o campo da luz. Ele é revelado, fala de um entendimento, fala de um esclarecimento. Mas olha que interessante. Quando nós queremos falar sobre a volta de Jesus, a gente fala de quê? Apocalipse. Certo? Ah, vou pregar sobre a volta de Jesus. Não, vou pregar então em Apocalipse. Para os teólogos de plantão, né, gatona? É escatologia, já não é mais Apocalipse apenas. Mas olha que interessante, quando a Bíblia vai falar a respeito da volta de Cristo, a palavra revelação, ou a palavra vinda de Jesus, era utilizada outra palavra do grego, que é a palavra parousia. Eu sei que é difícil essa palavra, mas fale para você gravar, parousia. Parousia também é revelação, também é manifestação, mas ela está ligada ao retorno de Cristo nas nuvens para encontrar-se com a sua igreja. Fala a respeito do noivo que vem para se encontrar com a sua noiva. Então ele chega até as extremidades ali do céu, e então o Espírito Santo vem e nós temos um encontro triunfal, o casamento mais esperado dos séculos. Quantos vão participar desse casamento aqui? Oh, aleluia! Mas a palavra parousia está ligada à volta. Mas então o que significa a palavra Apocalipse? Qual é o sentido de Apocalipse no texto bíblico? Olha que interessante. Quando Jesus Cristo,
está sendo apresentado ao 8º dia ao templo. Estava liberado a profecia sobre um homem chamado Simeão, que ele não morreria enquanto ele não visse com os seus próprios olhos, é redundante, mas é assim mesmo, enquanto ele não visse com os seus próprios olhos carnais a pessoa do Messias. Ele tinha uma expectativa de que essa promessa se cumpriria, e ele aguardou, só que ele já estava ancião. E quando Jesus é levado para ser apresentado, esse cara tão emocionado, ele pega Jesus em seus braços, ele levanta o menino Jesus com 8 dias de nascido aos céus. Então ele ora a Deus dizendo: Pai, agora você pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esse Jesus, e ele então diz no texto, é o Apocalipse para os gentios. O mundo tinha expectativa em Cristo, e esse homem teve o privilégio de levantar eles aos braços e dizer: eu vi o Apocalipse dos gentios. Espera aí que você já vai entender. Então, quem é o Apocalipse? Fala mais forte, quem é o Apocalipse? Jesus é o Apocalipse. E Apocalipse não fala de fim, Apocalipse fala de começo. Apocalipse não fala daquilo que vai acontecer, Apocalipse fala daquilo que Deus já quer fazer acontecer na sua vida a partir de hoje. Quando você sair daqui com o entendimento renovado, que existe um poder, existe uma glória liberada sobre a tua vida. Aí nós voltamos para o texto de Romanos. Cara, Romanos é considerado o evangelho da justificação, ou seja, o 4º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos também é colocado nesse pacote por alguns teólogos. Alguns chegam a dizer que se houvesse apenas Romanos na Bíblia, era suficiente para a gente ser salvo. Então diga comigo, o livro de Romanos é poderoso. Ele é a palavra de Deus para nós. Então quando o escritor Paulo, ele vai escrever o capítulo de número 8, ele vem falando sobre o pecado, o problema do pecado em Romanos capítulo 7, e ele entra no dilema do pecado. O bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero, esse sim eu. Aí ele bate no peito e diz: miserável homem que sou, quem pode me livrar desse corpo de morte? Ali está falando a respeito da lei do pecado, que serve como uma lei. Por exemplo, uma lei que não se pode não cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te mostrar o exemplo de uma lei que não se pode não cumprir. Me perdoe. A lei da gravidade. Alguém consegue não cumprir a lei da gravidade? Tem alguém com superpoderes aqui que eu não conheço? Não experimente isso saltando de um prédio, galera, não vai dar certo. Mas algumas leis, elas são impossíveis de não ser cumpridas, e o texto vai dizer que quando Adão peca, nós então herdamos uma natureza, do qual existe em nós uma lei do pecado, a qual nós não conseguimos não cumprir, e é por isso que ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, eu não consigo, e o mal que está diante de mim, que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele, peraí, quem poderá me defender? Mas aí o Romanos de número 8, capítulo de número 8, ele existe na Bíblia para dizer que existe uma lei maior que a lei do pecado. E é por isso que Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o poder do Espírito Santo é uma lei maior que a lei do pecado, e ele me livrou do poder do pecado. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu consigo vencer o pecado, eu consigo vencer a pornografia, eu consigo vencer aquilo que Satanás tem colocado na minha frente, porque existe um poder e existe uma lei maior. Aleluia. Existe algo dispensado sobre você que é muito maior que o pecado. Quando Jesus fala para você chegar diante do trono dele, aqui nesse período da igreja, ele não diz para chegar no trono para você ser julgado ainda. Ele diz assim: pode chegar no trono, porque nesse trono você vai encontrar graça e você vai encontrar misericórdia para a sua vida. É isso que o trono dele está fazendo sobre você, liberando sobre você graça, liberando sobre você misericórdia. Mas olha que interessante, Jesus é o Apocalipse, e o mundo que pergunta por Deus tem uma expectativa. Eles querem ver a revelação, eles querem ver a manifestação, eles querem ver o Apocalipse. Adivinha quem que vai revelar o Apocalipse para eles?
Bata mais uma vez no peito e diga: eu sou o Apocalipse para a minha geração. Diga comigo: a minha geração vai conhecer Cristo através de mim. Diga: a minha geração vai ser iluminada, porque eu sou portador da glória e da iluminação de Jesus Cristo. Existe algo dispensado sobre você e você precisa urgente entender isso. Por que eu digo que Romanos é uma carta especial de Paulo? Mas existe uma outra carta porque eu tenho muito apreço, que é a carta de Paulo aos Efésios. Quantos aqui gostam dessa carta? Quantos já leram? Quantos têm uma afinidade especial? Deixa eu dizer algo para você. Sempre quando Paulo ia escrever uma carta, essa carta tinha um propósito. Se você pegar uma Bíblia de estudo e você vai olhar a primeira página antes do primeiro capítulo, lá vai estar relatando o propósito da carta. Vai falar sobre a data, vai falar sobre o contexto, mas vai falar também sobre o propósito. E na maioria das cartas de Paulo no Novo Testamento, ele que escreveu 70% do Novo Testamento, toda vez que ele envia uma carta, é para corrigir problema de igreja. A carta aos Coríntios então nem se fala, uma carta para uma igreja que estava vivendo um período ali de lascívia, de prostituição. Havia muita coisa errada para ser tratada, e Paulo não podia estar presente, porque muitas vezes estava preso. Mas ele estava livre, ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, mas eles não podem prender a palavra de Deus. Então ele enviava carta a essas igrejas. Só que a carta aos Efésios, ela é uma carta totalmente diferente. Por quê? Porque Paulo não tem a intenção de corrigir nenhuma heresia, ele não tem a intenção de corrigir nenhum problema da igreja. Então ele para, ele ora e ele pede a inspiração de Deus, ele pede a iluminação de Deus para escrever uma carta que tivesse um conteúdo poderoso, um conteúdo revelador das profundidades de Deus. Então o que acontece quando eu junto Romanos com Efésios? Eu vou dizer para você. Paulo ele vai começar o capítulo de número 1 fazendo uma oração sobre a igreja de Éfeso. E dentre essa oração, Paulo começa a orar dizendo assim: Pai, eu quero que eles entendam algo. No verso de número 17, Paulo ora dizendo o seguinte: Pai, eu oro para que a tua igreja entenda. Eu oro para que a tua igreja compreenda. Eu oro para que a tua igreja tenha espírito de sabedoria e revelação. Quem está entendendo, diga amém. Cara, Paulo escreve várias cartas, mas quando ele escreve Efésios, ele começa essa carta dizendo: Pai, eu quero parar tudo aqui, porque eu quero fazer uma oração pela tua igreja. Eu quero que eles entendam que existe algo dispensado sobre a vida deles. Eu quero que eles entendam que eles precisam ter um espírito de revelação, um espírito de apocalipse. Eu quero que eles entendam que o propósito da vida deles é muito maior do que aquilo que eles pensam. Eu quero que eles saibam que eles não precisam depositar o sentido último na sua vida em pessoas ou em coisas, porque coisas se roubam, coisas se estragam, pessoas morrem, pessoas se vão, mas aqueles que colocam o seu coração na eternidade, eles vão sair regozijando, porque encontraram o propósito e o desígnio de Deus para você. Aonde está o teu coração? A palavra de Deus diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Olha que interessante. Tesouro não é ouro. Ouro é uma coisa, tesouro é outra. Porque talvez você diga assim: eu não tenho nenhum ouro. Tem uma galera com ouro aí, eu estou vendo que a galera aqui está poderosa. Mas tesouro é algo que você delega um valor pessoal. Talvez você tenha um objeto que foi passado de tradição familiar e que você olha e fala assim: cara, talvez alguém me ofereça R$50, mas se me oferecer 2.000 eu não pego, porque isso aqui tem um valor inestimável. Alguém tem algum objeto assim? Alguém tem uma camiseta ou algo que tem um valor inestimável para você? Sabe, isso é o nosso tesouro e se torna um tesouro para nós. Mas olha o que a Bíblia diz: que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você transforma em tesouro aquilo aonde você coloca o seu coração. Você transforma em tesouro. E muita gente tem transformado pessoas em tesouro.
Muita gente tem transformado até mesmo ministérios em tesouro. Mas eu vim aqui nessa noite como um profeta de Deus para dizer que Jesus Cristo é o único tesouro que vale a pena você colocar o teu coração. Porque as pessoas podem te decepcionar, as pessoas podem te abandonar, mas Ele disse: eis que eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Ele não te abandona, Ele não te larga, Ele não te despreza, Ele não te afronta, mas Ele está com você, te acompanhando e liberando algo poderoso nessa noite sobre a sua vida. Paulo ora dizendo: Pai, eu quero que eles entendam isso. Eu quero que eles entendam a herança. Vocês acham que se um touro soubesse a força que ele tem, alguém domaria um animal como aquele? Vocês acham que se um cavalo descobrisse a força que tem, ele aceitaria colocar sela sobre as suas costas? Sabe por que você fica murmurando por aí pelos cantos, dizendo: eu não sou ninguém, nada dá certo para mim? É porque você não sabe quem você é. E segundo, você não sabe quem é o teu pai. O dia que você descobrir quem é o teu pai, o dia que você descobrir qual é a herança que o teu pai deixou para você, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando a Bíblia fala de arrependimento, ela fala de metanoia. Isso é básico, mudança de mentalidade. Mas olha que interessante, toda ação é precedida por um pensamento, e todo pensamento ele acontece gerando uma ação. Então, se eu penso aqui que eu estou com sede, eu pego esse copo, o que eu vou fazer? Então você está agindo da forma que está agindo porque você pensa assim. Você está agindo como uma pessoa desprezada porque você pensa assim. Quando aqueles 12 espias chegaram diante de Moisés, olha que interessante, e eles chegam, pelo menos 10 deles, olha para Moisés e diz assim: olha, a terra lá é de gigantes, a gente não vai conseguir vencê-los, porque nós, aos olhos deles, éramos como gafanhoto. Deixa eu te fazer uma pergunta: algum gigante daquele falou que eles eram gafanhotos? Não. Mas era a visão que eles tinham deles em relação aos gigantes. Eles olhavam para o gigante e diziam: cara, nós somos gafanhotos. Mas quando talvez um pequeno gafanhoto chamado Davi, ele se encontra com o gigante, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ele pode vir a mim com lança, ele pode vir até mim com escudos, mas eu vou até ele em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então você é da forma que você pensa que você é. Você é do tamanho que você acha que é. Porque isso é o que você pensa sobre você. Isso é o que as pessoas pensam sobre você. Mas isso não é aquilo que Deus pensa sobre você. E o que vale não é o que as pessoas pensam. O que vale não é o que você pensa, mas aquilo que Deus olha para você e diz: você é o meu filho, eu tenho prazer em você. Quando Jesus está no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás chega diante dele e diz assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Olha a palavra "se", colocando dúvida na identidade de Jesus Cristo. Mas sabe o que é interessante? Talvez você pense assim: mas cara, realmente era uma tolice falar isso. Como assim, se você é o filho de Deus? Jesus fazia milagres, Jesus expulsava demônios, Jesus levantava mortos, Ele ressuscitava mortos, Ele curava pessoas paralíticas. Como não pode ser esse o Filho de Deus? Eu quero que você volte ao texto, Mateus capítulo 4, e entenda o seguinte: até aqui Jesus não era conhecido, até aqui Jesus não era famoso. Quem era famoso era João Batista. E quando Jesus chega alguns dias atrás, ou seja, 40 dias antes, para ser batizado por João Batista, João Batista olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então é batizado. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz que Jesus está sendo batizado e o Pai está olhando do céu e dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
Aí Jesus está 40 dias depois no deserto. Satanás olha para ele e fala: você nunca fez um milagre, você nunca curou ninguém, você nunca transformou água em vinho, nunca multiplicou pães, você tem 30 anos de idade e mora com seus pais. Será que você é mesmo um filho de Deus? Será que você tem algo especial mesmo? Será que é dispensado um poder do céu sobre você mesmo? E quantas vezes Satanás não vem sobre você colocar dúvida a respeito do projeto que Deus tem para você? Quantas vezes Satanás não começa a questionar: será que as promessas que Deus fez, será que elas vão cumprir mesmo? Será que existe algo realmente especial dentro de mim? Será que esse propósito a qual eu acredito, será que é de fato aquilo que eu vou romper na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida ministerial? Mas aí Jesus olha para Satanás e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não importa se eu tenho 30 anos ainda, não começou algo extraordinário na minha vida. Não importa se você olha para mim e vê que eu ainda não realizei milagre. Não importa se o meu ministério não está rompendo. O Pai liberou uma palavra sobre mim quando eu ainda não era ninguém, mas Ele olhou e disse: você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer no seu estilo de vida. Eu tenho prazer no jeito que você ora. Eu tenho prazer em como você se dedica à leitura da palavra. Eu tenho prazer em você, mas eu vou realizar algo extraordinário na sua vida. No tempo certo, tudo acontece. Quando Jesus vai então em um casamento, saindo dali depois com seus discípulos, e Jesus está lá tranquilo, mas de repente acaba o vinho, e aí a sua mãe olha para Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. Jesus, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. Sabe o que ele acreditava? Que ainda não era chegada a sua hora. Mas quando o tempo de Deus na sua vida chegar, nem mesmo você vai perceber, mas algo extraordinário vai acontecer. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, nem mesmo você vai acreditar. Você vai falar: pai, eu não achei que fosse agora. Mas vai ser liberado um poder extraordinário sobre a sua vida, e você vai ser uma potência nas mãos de Deus. Você vai receber a presença do Espírito Santo para fazer a diferença nessa geração. Nem você vai entender nada. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que existe algo dispensado sobre nós. Paulo continua orando, falando: pai, eu quero que eles entendam o teu poder. Eu quero que eles entendam que essa herança que o Senhor disponibilizou para eles, existe um poder. Diga comigo: poder. E esse poder é a palavra dunamis. Olha que interessante, dunamis, raiz da palavra dinamite. Um poder explosivo, um poder extraordinário. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para ficar dando tiro em Satanás. Deus te chamou para explodir o inferno. Deus te chamou para saquear o inferno e superabundar o céu. Deus te chamou para coisas extraordinárias. Só você que não entendeu ainda. Sabe o que Paulo vai falar sobre esse poder, esse dunamis? Ele vai dizer o seguinte: esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Sabe a coisa que as pessoas mais temem? Quem sabe me responder? Diga comigo: a morte. Todo mundo teme a morte, porque é a única certeza que nós temos. Você não pode dizer o que você vai fazer daqui a pouco, nem amanhã. O ontem já passou, não dá para ser feito mais nada. Mas as pessoas têm uma única certeza, que quando elas nascem, como diz o pastor Cláudio Duarte, elas nascem com a senha para a fila da morte. Todo mundo aqui tem uma senha, viu? E um belo dia a morte vai chamar lá o seu número, 17, e você pode até fingir que não está escutando, mas o dia que ela chegar, ela vai te encontrar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo quer que você entenda que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o poder que está dispensado sobre a sua vida. Extraordinário é o poder de Deus que está sobre a sua vida. Você precisa acordar para isso. Você precisa despertar para isso. Que existe algo liberado sobre nós. A gente olha essas coisas e parece algo tão distante da nossa realidade, tão distante da rotina em que você vive. Mas deixa eu te contar uma história.
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive um encontro profundo com Jesus. 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade ainda eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fui revestido do poder de Deus. E um belo dia eu estava na minha casa, estava com a minha mãe, nós éramos muito pobres, tão pobre que até os pobres nos chamavam de pobre, só para vocês terem uma ideia. E eu estava na minha casa e o gás acabou. Nós tínhamos ali uma cesta básica que foi doada à nossa família, mas o gás acabou e não tinha sequer um recurso. Meu pai, alcoólatra, todo o dinheiro que pegava gastava em jogo, gastava em bebida, não tinha recurso. Os vizinhos já tinham ajudado a gente demais naquela semana e não tinha a quem recorrer. Não tinha a quem recorrer. E de repente eu tinha me lembrado de uma pregação que eu ouvi falar sobre esse poder que estava dispensado para aqueles que se declaram filhos de Deus, aqueles que foram justificados por Cristo e foram declarados filhos de Deus. E eu estava com tanta paixão por Jesus, eu estava com tanta convicção, que eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, você viu o que o pastor falou no domingo? Ele disse que a gente tem um poder, ele disse que nós somos filhos de Deus e está liberado um poder sobre nós. Um gás lá em casa durava aproximadamente 3 meses. Quer você acredite ou não, aquele botijão estava totalmente vazio. Nós oramos sobre aquele botijão e ele durou mais 3 meses na minha casa, porque estava dispensado um poder extraordinário sobre a minha vida, e eu não hesitei em usar esse poder para manifestar a glória de Deus. A gente acha que isso é tão distante da gente, mas sabe, talvez você não tenha um poder para abrir o mar. Talvez alguém aqui nem vai no mar com frequência. Talvez se você for na praia, você não vai querer nem abrir o mar, você vai querer curtir, mas não, deixa fechadinho, eu quero curtir o ambiente aqui. Porque não tem propósito nisso. Mas sabe, talvez alguém do teu lado, o teu vizinho, o teu amigo está precisando de um emprego, a porta está fechada, de repente você começa a orar por ele e diz assim: deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus abre porta onde não tem parede. Então você vê o milagre acontecer na vida do teu amigo, você vê o milagre acontecer na vida do teu parente. Se coloque de pé, por gentileza. Olha que interessante, olha para mim aqui. Eu quero que você não se distraia nesse final. Sabe o que mais Paulo diz? Olha para mim. Sabe o que mais Paulo diz? Que essa herança, esse poder que está dispensado sobre nós, ele nos coloca com autoridade acima de anjos e acima de demônios. O mesmo poder que Deus dispensou sobre você, essa autoridade que Cristo recebe no momento da glorificação, esse poder está acima de homens, e esse poder está acima de anjos, e esse poder está acima de demônios. E de repente Jesus diz assim, e ele pegou isso, ele pegou esse poder, ele pegou essa autoridade e entregou para a sua igreja. Eu não sei se você entendeu, mas essa herança hoje está disponível aqui para você. Só que ela é recebida mediante a crença, ela é recebida mediante a expectativa, ela é recebida mediante a ousadia em você dizer: eu sou filho de Deus e há um poder dispensado sobre mim. Essa autoridade é dispensada sobre um processo de ousadia. Eu quero saber se você vai tomar posse nessa noite. Eu quero saber se você vai tomar posse sobre isso que está dispensado sobre você. Eu quero finalizar rápido, mas eu quero que você entenda uma coisa. O livro de Romanos vai falar algumas coisas, dentre elas é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem o princípio: ninguém pode ser contra alguém por quem Deus é a favor. O dia que você entender que ninguém pode se opor a você, o dia que você entender que nem mesmo Satanás pode se opor ao projeto de Deus sobre a sua vida, porque o poder que Ele liberou sobre você, Ele está dizendo: ei, Deus está com você. Mas existe algo mais poderoso ainda, que não somente Deus está com você, mas o texto vai dizer que o Espírito Santo também intercede por nós. Deixa eu te falar, o Espírito Santo também é por você. E o texto vai